Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do curso preparatório para o exame CCNA 200-301. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí de redundância de camada 3, os chamados protocolos de redundância de primeiro salto. No exame do CCNA, o que é cobrado mesmo é o protocolo HSRP. Nós vamos ver aí como ele funciona, falar um pouquinho de como configurá-lo aí. Entender também o que é essa redundância de primeiro salto. Bom, primeira coisa aqui, vamos contextualizar dentro da arquitetura de redes que a Cisco propõe. HSRP, e assim como outros protocolos de roteamento que são vistos aí depois no CCNP, né, tipo VRRP, GLBP, protocolos de redundância de primeiro salto, eles estão presentes ali dentro da rede de campos ali, geralmente na camada de distribuição, né? Os switches de distribuição que interligam os equipamentos do acesso. E o nome é primeiro salto, porque como o próprio nome diz, trata-se aí do gateway, né? Onde os dispositivos finais vão pular para esse equipamento e a partir dele eles poderiam sair para a internet, ou ir para o data center, ou acessar qualquer outra região aí da nossa rede de campos. Vamos entender um pouco aí como o HSRP funciona. Bom, primeira coisa ali é a gente entender aí a necessidade de gateway redundante. Imagine que você tem ali um PC ligado num switch de acesso, e esse switch de acesso ele tem dois roteadores que podem prover conectividade para o mundo externo, né? Vamos chamar aqui de roteador A e roteador B. O roteador A ele tem o endereço 10.1.10.20, o roteador B ele tem o endereço 10.1.10.3 aqui. O que acontece? O PC ele vai ter que optar por colocar como gateway um dos dois roteadores, né? Ele não pode usar os dois roteadores como gateway ao mesmo tempo. No caso aqui, ele está optando por colocar o gateway como 10.1, 10.20. Ok. Então, toda vez que o PC precisar alcançar alguma máquina fora da sua rede local, ele faz um grito ARP, ele vai aprender o IP e o MAC address do roteador A na sua tabela ARP, para saber que eu preciso sair por ele para o mundo externo. O que acontece se a ligação com o roteador A é quebrada, né? Eu perder conectividade com o roteador A? Simplesmente eu perco acesso ao gateway e estou preso dentro da minha rede local. Eu não consigo ir para o mundo externo. Uma alternativa seria eu configurar o roteador B como gateway. Mas até eu fazer a mudança, eu vou gastar um tempo precioso, onde vai haver aí falta de conectividade, indisponibilidade, né? Porque eu só posso configurar um único gateway por vez numa máquina. Como resolver isso, né? Como ter uma alta disponibilidade de forma que, se o primeiro roteador A estiver indisponível, eu já pudesse usar o roteador B como gateway, como next hope? A resposta para isso está nos protocolos de redundância de primeiro salto, né? Que é conhecido aí pela sigla FHRP, First Hope Redundancy Protocol. E o protocolo HSRP é aquele que é cobrado aí no exame de certificação Cisco CCNA atual, né? O 200-301. Imagine o seguinte: além dos roteadores físicos, né, do roteador A e do roteador B, vai existir um roteador virtual. Ele vai ter um IP virtual e um MAC address virtual também, um MAC address próprio. Os roteadores A e B, eles vão fazer parte de um grupo de redundância, vão ter esse endereço virtual configurado, e as máquinas que estão no acesso, quando fizerem ARP para aprender o MAC address, aprender o IP associado ao MAC address do gateway, na verdade, o que eles vão aprender vão ser
os endereços de camada 2 e 3 aí do roteador virtual. Então, os roteadores A e B, eles não propagam os seus endereços físico e lógicos. A única coisa que os dispositivos do acesso precisam saber é qual é o endereço IP virtual e qual o endereço do MAC virtual. Então, isso é muito útil, porque dentro do grupo, um dos roteadores ele vai assumir o papel de responder pelo roteador virtual. Então, o dispositivo está na camada de acesso, faz ARP. Vamos imaginar que seria o endereço 10.1.10.254, fosse o endereço virtual ali. A máquina aqui, no acesso, ele vai fazer ARP para descobrir qual é o MAC associado com o IP virtual 10.1.10.254. O roteador que está ativo no grupo responde como se fosse o roteador virtual, mas vai responder com o MAC address virtual também do protocolo de redundância. Se por um acaso o roteador A morrer, se tornar indisponível, o roteador que está como standby, ele vai se tornar o novo forwarding router, né? O novo roteador responsável pelo encaminhamento, e vai começar a responder às solicitações dos equipamentos do acesso. Note que, para quem está na camada de acesso, nada mudou, porque o roteador standby, quando se torna o novo roteador ativo, né, o novo roteador de encaminhamento, ele vai passar a responder pelos IPs e MACs virtuais do grupo. Então, não é necessário que o equipamento que está lá no acesso refresque a tabela ARP. Não vai ser preciso alterar nada. O endereço físico dos roteadores não é conhecido. Nem o endereço lógico dos roteadores é conhecido. A única coisa que os dispositivos no acesso precisam saber é o endereço IP virtual e o MAC virtual configurados no grupo. Ok? Então, mesmo que haja uma falha do link, automaticamente ali o roteador standby se tornará o novo roteador responsável pelo encaminhamento, e isso é em frações de segundo, né? Se eu deixasse um ping rolando do acesso até um dispositivo que está além do core, a ideia é que eu tenha uma pequena perda lá, no ping que está rolando continuamente lá, eu tenho a perda de um pacote, em vez de exclamação, tenho pontinho na resposta do ping, uma vez, e depois ele já começa a responder, porque os dados, na verdade, estão seguindo pelo novo roteador eleito para controlar o encaminhamento do grupo. Quem estava em standby se torna o novo forwarding. Ok, pessoal? O protocolo que nós vamos ver para o exame CCNA é o HSRP, o Hot Standby Redundancy Protocol. Ele é um protocolo proprietário Cisco, né? Ele foi criado para ser redundância de primeiro salto numa rede Cisco. Nele, eu vou criar um grupo HSRP, onde eu vou ter aí pelo menos um roteador ativo e um roteador como standby. Como é escolhido o roteador ativo, o roteador que responde pelo IP virtual e pelo MAC virtual? Existe um processo de eleição onde o equipamento que tiver a maior prioridade vai ser eleito ativo. A prioridade padrão é 100. Então, se eu quiser manualmente controlar a eleição, poderia colocar, por exemplo, 101 de prioridade num dos roteadores, e eu forçaria com que aquele roteador fosse eleito o novo Active no grupo HSRP. Se eu não manipular a prioridade, eles estão empatados, e aí o desempate, aí o tie break vai ser pelo maior IP que a caixa física possui. Ok, uma coisa importante aí de se entender então, né? O HSRP, eu vou criar um grupo para que os roteadores pertençam, e geralmente eu vou ter um grupo HSRP por VLAN. No exemplo aqui, eu tenho um grupo HSRP, um grupo 1.
Então, se eu tiver ali a VLAN 1 definida, eu posso ter lá os roteadores ativo, stand-by, e o endereço do roteador virtual que vai ser mantido pelas caixas. Na verdade, o pessoal do acesso, como o desenho mostra, eles só enxergam o equipamento virtual. Só que, ora, o roteador que está no papel de ativo é que vai fazer o encaminhamento dos dados para fora, né? Vai ser o primeiro salto para o mundo externo. Uma coisa importante de se lembrar, o HSRP ele é um protocolo do tipo Active Standby. Então, eu vou ter um roteador encaminhando e eu vou ter um outro roteador de spare, de backup. Isso pode não ser muito interessante, né, para a empresa investir o dinheiro, comprar o equipamento e deixar ele guardado ali só de backup, né? Para fazer um balanceamento de carga, né, uma distribuição de carga, é muito comum você usar HSRP com grupos HSRP diferentes para diferentes VLANs. É o que nós estamos vendo aí no slide. Por exemplo, ali eu tenho a VLAN 1, onde o primeiro roteador ele vai ser ativo para VLAN 1 e stand-by para 2, né, esse primeiro roteador aqui da esquerda. O roteador da direita é justamente o contrário, ele é ativo para VLAN 2 e stand-by para 1. Ou seja, nas condições normais aí de temperatura e pressão, quando a rede está funcionando normalmente, todas as caixas funcionam, os equipamentos que estão na VLAN 1 saem pelo primeiro roteador aqui da esquerda. E os devices, aí, os equipamentos que estão na VLAN 2, vão sair pelo segundo elemento, pelo segundo switch de camada 3 ali que nós temos à direita. Se por acaso algum dos dispositivos morrer, seja o da esquerda ou da direita, o switch L3 remanescente, aquele que permanecer ativo, ele vai ser o ative tanto do grupo 1 quanto do grupo 2. Então ele vai encaminhar os dados de ambas as VLANs. Se por um acaso o equipamento que tinha saído do ar voltar, aí você pode controlar pela prioridade, fazer com que, olha, a eleição é preemptiva, voltou um novo equipamento que pode ser roteador ativo na VLAN 1, se ele tiver uma prioridade melhor do que o outro, ele pode voltar a ser ativo para aquele grupo. Então, HSRP, com grupos diferentes, um para cada VLAN, me permite aí fazer esse tipo de distribuição de carga. Ok, pessoal, outra feature muito importante, muito interessante do HSRP, com o HSRP eu consigo usar um recurso chamado tracking. Qual que é o tracking? Eu vou monitorar os links que estão nos roteadores. Esses links, na verdade, eles estão além do HSRP, né? Se nós olharmos nesse desenho aqui do slide, nós temos que entender que o HSRP é um protocolo L2. Então, ele está rodando aqui ó, da F0/0 do R1 com a F0/0 do R2. Os roteadores 1 e 2, eles estão conversando aqui, tem a eleição para ver quem que é o ative, quem é o standby, nos links aqui de baixo. Esses links aqui da F0/1 são endereços, são porta roteada, né? São portas que levam aí para a internet, para o mundo externo. Eles estão além do HSRP. Mas o que acontece? Vamos imaginar aí que eu tenho, dentro de uma determinada VLAN, eu quero que o roteador 1 seja o ative e o roteador 2 seja o standby. Eu poderia mudar aí as prioridades. Vamos imaginar aí que eu vou colocar prioridade, vou deixar prioridade 100 no roteador 1 e vou colocar uma prioridade 80 no roteador, ou melhor, eu vou colocar 90, tá? Vamos dizer assim que a prioridade seja 100 no R1 e 90 no R2. Quanto maior a prioridade, melhor. Então, o roteador que tem a prioridade 100 vai ser o active e quem tem 90 vai ser standby, vai ser o backup.
Agora, o que eu posso fazer? Eu tenho uma configuração que eu digo o seguinte: se o roteador perder o gateway para o mundo externo, ou seja, se essa interface F0/1 do router 1 morrer, eu posso decrementar a prioridade para tornar o roteador menos atrativo para ser o gateway. Vamos imaginar o seguinte, eu posso inclusive determinar o quanto eu vou decrementar da prioridade no caso da falha do link, tá? Poderia fazer uma configuração dizendo assim, roteador 1, se o teu link para a internet, se a sua interface F0/1 ficar down, você vai perder 20 pontos de prioridade. Ora, se ele tinha a prioridade 100, a hora que essa interface F0/1 cair, 100 menos 20, ele vai ter uma prioridade 80. Enquanto o roteador 2 ele já estava com a prioridade 90. 90 é maior do que 80. Automaticamente o roteador 2 se tornará o novo roteador ativo, porque só ele também tem o link para chegar até o mundo externo, né? O roteador 2 se torna o novo ativo, o roteador 1 fica de stand-by. Vamos imaginar que no futuro ali, essa interface F0/1 suba, né? Deu um no shutdown, a interface conseguiu subir, e aí eu vou incrementar a prioridade quando a interface estiver de pé. Estava 80, mais 20, ganha 20 pontos aí de prioridade quando a interface estiver up. 80 mais 20 são 100. 100 é maior do que os 90 do roteador 2 ao lado. Então, eu posso ter um comando chamado preempt, que eu digo que a eleição é preemptiva, ou seja, quando aparecer algum roteador com a prioridade maior, esse roteador assume o papel de ative no lugar do outro, né? Então, ele destrona o novo rei ali, né? Ele vai recuperar o seu posto de roteador ativo e passar a responder pelo IP virtual desse grupo HSRP. Então, isso tudo é configurável, né? Inclusive, quais são as prioridades iniciais aí para a eleição de cada router, quanto eu vou perder de valor dessa prioridade com a queda de determinado link, tudo isso é parametrizável. Ok, pessoal, então com isso a gente termina aí a parte teórica do HSRP. Na próxima aula aqui nós vamos ter um laboratório de HSRP para estar ilustrando os conceitos que foram aqui abordados. Um grande abraço a todos, até a próxima.